Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafael Arcanjo e sou professor de física. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que rola por esta rede. E ao longo desse mês a gente tem algumas, né? Para começar, o layout do canal vai estar diferente, vai ter transição também agora ao longo dos vídeos. E outra coisa é que mês que vem vai começar a primeira fase da prova da UERJ, né? Vai ser a primeira fase da prova da UERJ. Então, ao longo desse mês, toda semana a gente vai disponibilizar um vídeo, resolução comentada das questões dos vestibulares de cada ano, né? Então hoje, dando início, iremos começar com o vestibular de 2020. Essa primeira questão, ela não faz parte da área de ciência da natureza, é uma questão de física, mas está nas primeiras questões que tem como embasamento o texto base, né? Então faz parte das interdisciplinares. Mas vamos lá. Questão 8. Com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a. Então vamos lá. Cadê? Foi. Imagina que eu tenho dois termômetros aqui, né? Um medindo na escala Celsius, ele vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. E o outro medindo na escala Kelvin, que é exatamente o que ele está pedindo no exercício, que vai de 273 Kelvin até 373 Kelvin. Como ele quer que eu descubra a temperatura medida no termômetro em Celsius, vou pegar aqui 250 graus Celsius, essa temperatura ela vai ter o equivalente aqui na escala Kelvin. E como que eu descubro essa equivalência? Isso daqui é basicamente um teorema da geometria, que é o teorema de Thales. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Existe uma relação de proporção entre esses segmentos. Quais segmentos? Esse e esse. Ou seja, também há uma relação de proporção desse lado. Então, o que eu tenho que fazer é essa relação de proporção. E o que eu estou fazendo aqui, é claro, tem uma fórmula que já dá, já te joga esse valor pronto do resultado. Ou seja, dessa conversão de escala termométricas. Só que o que eu estou fazendo aqui é uma forma que vai te dar uma noção geral de como eu posso transformar em qualquer outra escala, seja de Celsius para Kelvin, Celsius para Fahrenheit, ou Celsius para uma escala qualquer que eu inventei, né? Uma escala X, por exemplo. E como que eu faço isso? Eu faço a parte, ou seja, 250 graus Celsius menos zero, que me dá 250, sobre o todo. O todo seria o quê? A altura da minha escala. 100 menos zero, que vai me dar exatamente 100 graus Celsius. Isso é igual a parte, ou seja, essa altura aqui, que é a temperatura que eu quero descobrir em Kelvin, né? Ou seja, vai ser K menos 273 sobre o todo, que é a altura da minha escala em Kelvin. 373 menos 273, que me dá exatamente uma variação de 100 kelvins. Eu posso multiplicar dos dois lados por 100, para eu conseguir simplificar isso. Eu vou ter o quê? 250 é igual a K menos 273. Como eu quero a temperatura em Kelvin, o que eu tenho aqui é que Kelvin vai ser 273 mais 250. 250 com mais 250 me daria 500. Com mais esse 23, tenho 523 Kelvin, dando a letra D. Há um detalhe. Se eu substituir aqui por C, eu teria a regra de conversão.
da temperatura, de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, só mudar qual a variável que eu estou querendo descobrir, né? Perfeito? Vamos lá então para a próxima questão. Questão 36. Para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA, é necessário um valor médio de energia de 30 kJ. Desprezando as forças dissipativas e considerando G igual a 10 metros por segundo, esse valor de energia é capaz de elevar um corpo de massa m de 120 kg a uma altura h. O valor de h em metros corresponde a... Correto. Então a gente leu o enunciado, entendemos do que se trata, mas agora a gente vai separar as informações importantes. Isso é muito importante para a gente conseguir identificar o que a gente tem de dado que é realmente relevante para os nossos cálculos, né? Então a gente repara aqui. Então ele separa um mol de DNA, necessário valor médio de energia de 30 kJ. Desprezando forças dissipativas, então estou falando de um sistema conservativo, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e a massa desse corpo vale 120 kg. Quando a gente entende o enunciado, a gente consegue dar um encaminhamento de uma solução. Porque eu vejo que ele me deu massa, eu vejo que ele me deu gravidade, ele me deu energia, e ele quer descobrir a altura. Pô, se eu estou falando de elevar um corpo e relacionando essa elevação, ou seja, a variação de altura de um corpo, com uma energia, eu já penso em energia potencial gravitacional, né? Então, eu já penso na energia potencial gravitacional. E isso vale quanto? A energia potencial, ela é a massa vezes a gravidade vezes a variação de altura. Ou seja, como eu estou tirando esse objeto do chão, a variação de altura é propriamente h, né? Porque lembra que variação de altura é a altura final menos inicial. Como a inicial é zero, porque eu estou tirando esse objeto do chão, então a altura final vai ser a minha variação propriamente, né? Eu quero descobrir exatamente a altura. Então, a altura vai ser dada pela energia sobre a massa vezes gravidade, né? Quanto que vale essa energia? A energia é exatamente o que ele me forneceu, do quanto que eu consigo tirar das ligações de hidrogênio, de um mol das ligações de hidrogênio. Ou seja, ele quer descobrir quanto que eu consigo elevar um objeto de 120 kg com essa energia disponível. Que energia? 30 kJ, que é equivalente a 30.000 joules, dividido pela gravidade, pela massa, que eu vou escrever assim, 12 vezes 10, vezes a gravidade. Mas por que eu escrevi assim? Pô, se complica. É porque dessa forma eu acho mais fácil de calcular. Então, assim, é o meu jeito de calcular. Vai ter pessoas que vai ter um certo medo quando vê isso. Então, se você tem medo quando você vê essa forma de escrita, ache o seu modo, né? Este é o meu modo. E o importante é isso, é você conseguir fazer. Não fazer do meu jeito. A ideia realmente é que isso nem aconteça. A ideia é com que toda essa resolução, todos esses comentários que eu faço ao longo dos vídeos, ele seja meio que disruptivo. É para você ver que existem outras possibilidades, né? Então aqui está uma delas. Você tenta do seu jeito, que é o melhor jeito que você pode tentar, né? É o jeito que você consegue. Por que eu escrevi assim? Porque quando eu deixo essa potência na base 10, 10 vezes 10 vai me dar 10 ao quadrado. Como eu tenho um 10 ao quadrado no denominador, quando esse valor for para o numerador, eu vou ter uma subtração. Então, no final, eu vou ter o quê? 30 sobre 12 vezes 10 a terceira menos 2, porque esse 10 que estava aqui a segunda, ele sobe mudando o sinal. De modo que isso vai me dar o quê? Primeira coisa, eu posso simplificar
tanto aqui quanto aqui, por 6, né? 30 dividido por 6 me dá 5. 30, 12, na verdade. Dividido por 6 me dá 2. Então, o que eu tenho é 5 sobre 2 vezes 10 a 1. 5 sobre 2 é 2,5. 2,5 vezes 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, o que eu vou ter é 25. E tá aqui a resposta. Letra A, 25 metros. Nunca esqueça da unidade de medida. Unidade de medida é o que define a grandeza que eu estou medindo. Ah, mas é uma questão objetiva, não tem necessidade. Beleza, mas é interessante a gente ter esse costume de sempre a gente botar unidade de medida. Porque aí, na hora que a gente está fazendo uma questão discursiva, a gente simplesmente esquece. Então, é importante ter esse cuidado sempre, né? Para nunca falhar. Vamos lá para a próxima questão. Questão 38. Tá aqui, enquadrada. Mas, antes disso, fazer essa linda transição para pedir para vocês uma coisa, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Você está perdendo. Ative o sininho também para ficar por dentro de todas as novidades, que quando eu soltar um vídeo, vai aparecer a notificação para você lá no YouTube. E outra coisa, se você não é inscrito no meu Instagram, inscrito não, né? Se você não me segue lá no Instagram, faça isso. Porque sempre quando rola alguma novidade, vai sair algum vídeo. E essa semana não, esse mês, como vai ter bastante vídeo sendo disponibilizado por conta da UERJ, sempre quando eu estiver preparando qualquer coisa, disponibilizar primeiro lá no Instagram. Show de bola? Então também segue lá no Instagram, se inscreve aqui e também ative o sininho. Por quê? Na estatística do YouTube, eu tô vendo que 50% das pessoas que visualizam os vídeos não são inscritos. Então, se esse vídeo realmente está te ajudando, tá te auxiliando para a prova ou tá te auxiliando para estudar, para descobrir, conhecer a física, dá aquele joinha e se inscreve no canal. Show de bola? É nóis. Voltando lá para a questão 38 agora. E vamos de enunciado. Em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes, então, por metais diferentes, e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à mesma tensão elétrica. Então, tem o mesmo comprimento, e mesma espessura. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão, U, em cada resistor em função da corrente elétrica. O condutor que apresenta a maior resistividade elétrica é perfeito. Duas coisas. Falar agora exclusivamente do gráfico, né? Quando eu vejo o gráfico, eu penso sempre em duas coisas. Eu sempre esqueço onde a câmera tá, então às vezes eu fico botando minha mão fora da câmera e fazendo vários gestos, mas nunca aparece. Então, duas coisas. Quando eu olho um gráfico, eu penso em calcular a área, porque a área, dependendo das unidades trabalhadas nos gráficos, a área na física ela vai ser igual numericamente a uma grandeza importante. Isso a depender das grandezas que o gráfico está analisando, né? Então é isso. Pensa em calcular a área. A outra coisa é coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta. Mas, pô, o que que seria isso, professor? Coeficiente angular da reta vai estar dizendo a respeito da inclinação, né? Se a gente observar, a reta roxa, ela tem uma inclinação menor que a reta amarela, ou laranja, que tem uma inclinação menor que essa reta aqui rosa, né? Então, o coeficiente angular está falando sobre isso, sobre a inclinação. O quão inclinado é uma reta, né? Então, duas coisas. Eu olho um gráfico, quando eu vejo que as unidades são interessantes, eu penso em calcular uma área. Porque quando eu calculo a área, essa área vai ser numericamente igual a uma grandeza física, a depender das áreas. Isso é muito importante. A outra coisa é o coeficiente angular da reta, né? Beleza. Que também vai depender das unidades que eu estou trabalhando no meu gráfico. Mas é isso. Essas duas coisas são importantes quando eu olho um gráfico. Essas informações são importantes. Beleza. Agora sobre o enunciado. Quando ele fala resistividade elétrica, eu já penso na forma de resistência.
que é o quê? Lembra lá, a resistência de um resistor, ela é dada pela resistividade elétrica. Opa, tá sendo feio. Não sai mais bonito não, mas tá bom. Resistividade vezes o comprimento do meu condutor sobre a área do meu condutor. É isso, né? Lembra que eu posso ter um condutor, que é um fio. Nosso desenho ficou meio corrido, mas é só para dar essa noção. Que ele tem um comprimento L e a bitola dele, ou a espessura do fio, tem uma área A, né? E a resistência de um fio vai depender do comprimento e da área. Só que não neste caso. Por que não neste caso? Ele fala que o fio ele tem o mesmo comprimento e mesma espessura. Ou seja, esta razão aqui, L sobre A, vai ser uma constante. Então, não vai ser essa razão de L sobre A que vai influenciar na resistividade elétrica, porque é indiferente. Todos os fios, todos os 4 fios, eles têm a mesma razão de L sobre A. Então, isso é uma constante, não é o que diferencia um fio do outro. Beleza. Então, o que vai diferenciar um fio do outro? Exatamente esse carinho, que é o que a gente quer descobrir, a resistividade elétrica. Beleza, esse é o primeiro ponto. Eu saber dessa fórmula da resistividade elétrica, entender pelo enunciado que L sobre A vai ser uma constante, então isso não vai influenciar no meu fio, até porque eu não tenho dados relevantes, para saber sobre o comprimento de cada fio nem a área de cada fio, né? Show? E quando ele fala que são feitos de metais diferentes, logo essa resistividade elétrica ela vai ser diferente para cada tipo de material, porque é exatamente o que é a grandeza que eu consigo diferenciar um material do outro. É a resistividade elétrica, é uma especificidade de cada material. Quando eu olho o gráfico, mas também quando eu penso em resistência, eu penso numa coisa. Que coisa é essa? Eu penso naquela linda formulinha. VAB é igual a R vezes I. Como aqui em cima eu tenho resistência, aqui embaixo eu tenho resistência, eu vou pensar em isolar esse carinha aqui para ter resistência, é a tensão sobre corrente. Que aqui ele bota a tensão como U e U. Vamos botar aqui para seguir o mesmo padrão do enunciado. Padrão, né? A dicção tá boa. Pô, mas eu não tenho essa relação de U sobre I. Que razão é essa? Eu não tenho esses valores. Eu tenho um gráfico, mas pelo gráfico eu não tenho muito como ter essa relação de proporção, de razão daqui. Se engane você. Na verdade, a gente tem. Por onde? Pelo coeficiente angular. Exatamente, pelo coeficiente angular. Não falei dele em vão, né? Porque imagina que a gente pega este ponto, né? Então, a gente pegou esse ponto. Esse ponto, ele tem uma distância I, né? Vou botar aqui, ó, I', I', e aqui o linha, né? E como eu tenho este ponto, eu consigo definir um ângulo aqui, ó. Um ângulo desta reta. Perfeito? Mas quando eu penso em ângulo, você vê que uma coisa vai encaixando na outra. Uma coisa vai seguindo a outra. Quando eu penso em ângulo, eu penso em relações trigonométricas. Ah, mas pô, eu não penso nisso não, professor. Mas aí você vai começar a pensar, com certeza. Com os vídeos aqui, você vai com certeza começar a pensar nisso. Quando eu penso em coeficiente angular, eu penso em relações trigonométricas. Se você observar, o que eu tenho aqui é o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Se eu tenho um cateto oposto adjacente, logo eu tenho a tangente deste ângulo. E a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é o linha, sobre cateto adjacente, que é I'. Caraca, que doideira, professor. A gente chegou na mesma relação aqui de cima. U sobre I. Você só botou linha para diferenciar um do outro. Perfeito.
Então significa que o coeficiente angular da reta, ou seja, a grandeza que vai falar se essa reta é mais inclinada ou menos inclinada, é exatamente a resistência. Então a reta que for mais inclinada, ela vai ter o coeficiente angular da reta maior, ou seja, a resistência vai ser maior. Se eu tiver um coeficiente angular menos inclinado, eu vou ter o quê? Uma resistência menor. Mas, pô, mas como eu vou conseguir relacionar a resistência com a resistividade elétrica? Ué, olha essa relação aqui de cima. Se a razão L sobre E é uma constante, quem define se a resistência ela aumenta ou diminui é exatamente a resistividade elétrica. Então, se eu tenho uma resistência alta, significa que a minha resistividade elétrica ela também é alta. Então, o que eu tenho aqui como resposta é exatamente a letra A. Porque como a reta 1 é a que tem a maior inclinação, ela tem a maior resistência. Se ela tem a maior resistência, logo ela tem a maior resistividade elétrica. Show de bola? Cara, você vê que questãozinha maravilhosa, porque a gente acaba que relaciona várias coisas. A gente entra na parte de geometria não, de matemática, né, no geral. Fala de relações trigonométricas, da tangente, e fala sobre física. Então a gente mistura, faz uma vitamina disso tudo e manda para dentro, né? Bora para a próxima agora. 42. Tem só essa e mais uma, que é a questão 46. Vamos lá. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também três outros pontos, O, A e B. Sabe-se que a distância do ponto O até o ponto B é igual a 2,4 metros, e a distância do ponto O até o ponto A é igual a 0,8 metros, ou seja, esse segmento de reta. Esse segmento porque eu estou falando de um pedaço dessa reta. Uma reta dessas vale, ou seja, a distância do ponto O até o ponto B vale 2,4 metros. E a distância do ponto O até o ponto A vale 0,8 metros. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante mB. O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a mB, em newtons, corresponde a... Show! Coisas importantes. Primeiro, esses dados da distância que a gente já conseguiu pegar e já anotar ali. Beleza. Quando a gente fala de momento, a gente está falando de rotação de um sistema em relação ao eixo de referência. Ao eixo de referência não, ao eixo de rotação, desculpa. Ao eixo de rotação. Quem que é meu eixo de rotação? É exatamente essa parte. É onde se encontra as dobradiças, que são P1 e P2. Então, você pega a porta, você olha que a porta tem dobradiças no canto, que é exatamente aonde que rotaciona, aquele ponto sempre fica fixo, rotaciona em torno da dobradiça. Agora, se você pega a porta também, você vai perceber que, primeiro, a maçaneta da porta, né, a fechadura, ela sempre fica no ponto mais distante da porta, ou seja, ela fica na beiradinha da porta. Por quê? Se você tentar abrir a porta ou fechar a porta aplicando uma força perto do eixo de rotação, ou seja, perto da dobradiça, você vai reparar que você vai ter que fazer muito mais força. Vai ter que fazer muito mais força. Então, existe uma relação entre força e o que a gente chama de braço de alavanca. Né? Braço de alavanca é a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da minha força. E isso é exatamente o momento. Né? O momento é dado por força
vezes braço de alavanca. É isso. Aí o que acontece? Ele aplica uma força aqui, no ponto B, uma força de 20 newtons. Então, eu posso calcular o momento MB, que é o quê? É a força em B vezes o braço de alavanca de B. Quem que é o braço de alavanca de B? É a distância do ponto O, que é o eixo de rotação, até B, que é 2,4 metros. O que ele quer na questão? Ele quer que eu aplique uma força em A. E qual que é o braço de alavanca de A? É de 0,8 metros. Só que ele não quer que eu aplique qualquer força em A. Ele quer que eu aplique uma força em A de modo que eu tenha o mesmo momento que eu tenho no B. Então, o meu momento em A, ele tem que ser igual ao meu momento em B. Show de bola? Agora, observa o truque. Se de cá para cá eu dividir por 3 a distância, o que acontece com a minha força é que tem que ser multiplicada por 3. Então, logo eu vou ter a resposta D. Pô, mas isso daí é mágica, professor. Não, é uma igualdade. Se eu faço uma relação, eu tenho que fazer a relação inversa para que essa igualdade se equivale. É exatamente isso. Pô, mas professor, eu acho muito mais fácil resolver a questão. Perfeito. MA igual a MB, então vou ter o quê? Vou fazer aqui. Na verdade, deixa eu chegar aqui um pouquinho pro lado. MA igual a MB, eu vou ter o quê? 20 vezes 2,4 é igual a força A vezes 0,8. Portanto, a força A vai ser 20 vezes 2,4 dividido por 0,8. 0,8. Isso daqui vai me dar 3. 3 vezes 20, 60. Né? Vai dar no mesmo lugar. Ah, mas professor, eu acho mais fácil fazer isso daqui. Por mais que esse caminho seja um pouco mais. Assim, não tem que cair em conta e não sei o que lá. Eu acho que vai me ajudar, às vezes, em relações de proporções. Mas eu acho mais fácil eu fazer a conta. Aí recai ao que a gente tinha falado lá no início. Cara, cada um com seu modo. O importante é você entender o enunciado, compreender e resolver a questão. É sair do zero, é começar a fazer. E realmente se interessar pela física. Então, se tiver medo de alguma coisa, amigão, corre pro lado oposto, né? Só não pode sair da física. Tem que ficar aqui dentro, sabe? Então, se isso é difícil para você, acha outro jeito que se torna fácil. Né? É isso. O caminho é esse, né? Só não pode largar a física. Então, a resposta, ou seja, a força que eu tenho que aplicar em A para que eu tenha o mesmo momento que em B, tem que ser uma força de 60 newtons. Beleza. Então vamos lá agora para a última questãozinha. Questão 46. Vamos lá, ao enunciado. Observa no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newtons vezes segundos equivale a. Beleza. Primeiro, eu vejo que é um gráfico de força que é dado em newtons por tempo em segundos. Ele quer o impulso da força. Ele quer o impulso da força em qual unidade? Em newtons vezes segundos. Na segunda questão, a gente falou sobre coeficiente angular. Ou seja, quando eu olho um gráfico, eu penso em duas coisas. Coeficiente angular, que diz o quão inclinada a minha reta é, mas quando eu vejo um gráfico também, eu observo as unidades de medida. Observo as unidades de medida. E penso em calcular uma área, porque essa área pode ser numericamente igual a uma grandeza interessante na física. Aqui a gente tem um caso desse. Né? Imagina esse retângulo aqui, só a título de demonstração. Esse retângulo.
ele tem base 3 segundos e altura 6 vezes 10 elevado à terceira newtons. Se eu for calcular a área desse triângulo não, desse retângulo aqui, o que eu vou ter vai ser o quê? Base, que é dada em segundos, aqui eu estou analisando as unidades de medida. Então, a base é dada em segundos e a altura é dada em newton. Olha que doideira. Quando eu calculei a área desse retângulo de um gráfico de força por tempo, o que eu tive como resposta é exatamente o impulso que ele está querendo. É exatamente o impulso. Ou seja, a área desse gráfico ela vai ser numericamente igual ao impulso dessa força. Então, o que eu vou fazer não vai ser a área desse retângulo só, vai ser a área dessa figura geométrica aqui, que no caso é um trapézio. Um trapézio com esta base maior, ou seja, uma base de 9 segundos, esta base menor, ou seja, aqui é a base maior, essa é a base menor, e essa altura. É isso. Então, posso fazer aqui a fórmula da área do trapézio, que é o quê? Base maior mais base menor, vezes a altura, eita, vezes a altura dividido por 2. Putz, professor, mas, pô, não lembro a área do trapézio. Não lembrava, eu não ia conseguir fazer essa questão? Não. Pensa que eu posso muito bem resolvê-la fazendo a área desse retângulo, e depois somar com essas áreas de triângulo. Como esses triângulos eles têm a mesma altura e têm a mesma base, eles têm a mesma área. Então, o que eu teria que fazer é só calcular a área de um triângulo e multiplicar por 2. A área do trapézio. A área do trapézio. Eita, paguei coisa que não devia. A área do trapézio. Beleza. Tá muito bagunçado. Deixa eu apagar isso aqui também. Qual que é a base maior? Ué, a base maior é 9. 9 segundos. A base menor, essa basezinha aqui, ela tem 3. Quanto que vale a altura? 6 vezes 10. A terceira newtons. Isso tudo dividido por 2. Então, o que eu tenho aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. Não, deixa eu andar um pouquinho pro canto. O que eu tenho aqui é o quê? Eu posso simplificar esse 2 com esse 6 e eu vou ter um 3. 9 com 9 com... Nossa, garganta seca. 9 com mais 3 eu tenho 12. Então, 12 vezes 3 vezes 10 elevado à terceira. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Vezes 10 elevado à terceira. Só por isso aqui em newtons por segundo. Só por isso eu já teria a resposta. Porque a única alternativa que tem esse 36, de certa forma, é a letra C. Mas por que aqui está 3,6 vezes 10 à quarta e não 36 vezes 10 à terceira? É porque a vírgula está aqui. É 36, alguma coisa. Zero, aqui neste caso. Para eu tirar a vírgula daqui e botar ela aqui, o que eu faço é adicionar uma unidade aqui.
Então, logo, eu tenho a letra C. E a resposta, Newton por segundo. Então, questão 46, gabarito, letra C. Show! Vamos lá. Então, gente, essa foi a primeira resolução das questões da UERJ, da prova de 2020. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, gostou do layout, gostou da transição, gostou dos modos da câmera, ficou diferente também a resolução da câmera, cara, digita aqui no comentário. Isso é interessante pro meu ego aqui agora. Não só pelo canal, mas pro meu ego, com certeza, porque eu perdi um tempo com isso. E também para o crescimento do canal, comente aqui se você tiver alguma dúvida, qualquer tipo de resolução, se você não entendeu, se você quer que eu faça uma prova específica da UERJ, porque tem uma questão lá que você não está conseguindo pensar, não está conseguindo sair do zero, chama aqui no comentário que eu, pô, vou ter a maior felicidade de poder te ajudar, com certeza. Mas, em teoria, o cronograma vai ser agora as questões de 2020, 2021, 2023, 2024, para seguir essa ordem. Perfeito? E aquela chamada de sempre, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda bastante o crescimento, né? Porque você vai ficar sabendo toda vez que sai um vídeo novo e você vai poder lá assistir e contribuir para esse crescimento do canal, perfeito? Se você tem um amigo também que vai fazer o ERG ou simplesmente não está mandando bem em física, manda o canal, né? Não manda nem esse vídeo não, manda o canal, o link do canal para ele, para que a gente possa auxiliar nessa caminhada, né? Rumo à aprendizagem da física, ao letramento científico, né? Isso é bem importante, né? Com certeza. Dito isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que isso daqui tenha ajudado vocês demais, né? Ao longo dessa jornada em aprender física. E tamo junto. Abração pra vocês e boa noite. Como vocês podem ver pelo fundo do vídeo, eu tô gravando esse vídeo às 10 horas, né? Então, boa noite, boa semana a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade. Falou, tchau, tchau. Ou a gente pode pensar que isso daqui é outro retângulo, né? Se eu pegar este triângulo e botar ele aqui nesse pedaço, o que vai ter é que eu vou fechar este retângulo aqui, né? Por isso que a área do triângulo, aí um parênteses aqui, porque é interessante, a área do triângulo é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Qual que é a área de um retângulo? É base vezes altura. Ou seja, a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo, né? Então, se eu tenho 2 triângulos, o que eu tenho é um retângulo. Porque se eu for multiplicar aqui depois por 2, esse 2 some. Então, o que eu vou ter é exatamente a área de um retângulo. Putz, professor, foi longe. Então, volta para cá e vamos dar continuidade aqui.